Quantas pessoas que estão vivendo agora, nesse exato momento, indo na igreja, mas sem noção da sua condição espiritual, da sua necessidade. Quantas vezes Deus teve que me mostrar o caminho a seguir? Porque eu estava vivendo de uma forma natural, não estava ativando a fé. E Deus permite isso acontecer para que eu me dê conta do quanto preciso dele. Você sabe que para eu ativar a fé, eu preciso raciocinar. Se não há raciocínio, vou viver de forma natural a humanidade, que se preocupa, que não entende, que vive pelas coisas visíveis. Bem, eu vou falar de algo que aconteceu lá atrás, com os discípulos. Olha só, observe, quando você ouve eu falar, procure observar a si mesmo na condição que os discípulos estavam vivendo. Sempre que você estiver ouvindo a palavra de Deus, procure observar para você. Não pense em mais ninguém, pense em você. Quando você está sempre se avaliando, você está dizendo que está à procura. Na verdade, buscando agradar a Deus. Isso é importantíssimo na vida cristã, porque somos muito falhos. Bem, vamos pensar então. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus estava falando de algo sobre o fermento dos fariseus, que era aparentemente uma coisa que eles mostravam que não era, e que os discípulos deveriam tomar cuidado, porque com o costume de fazer as coisas, pode fazer de forma automática, assim como todos nós, porque sabemos que devemos ler a Bíblia, falar com Deus e etc. Mas se fizermos para aparentar uma coisa, estamos nos colocando na posição de falso. Estamos enganando a Deus e a nós mesmos. Pô, a Deus você não engana. Você pensa que está enganando a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Era isso que Jesus estava falando com os discípulos. E eles, os discípulos, arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Eles estavam pensando que era o fermento, literalmente, do pão que eles esqueceram de trazer. Mas Jesus estava falando do que era espiritual. Quando estamos atentos às coisas desse mundo, estamos observando coisas fúteis, como preocupações, etc. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Olha só o raciocínio diferente de quem não está no Espírito. Está pensando nas coisas dessa vida. E isso é muito comum para todos nós, quando estamos distraídos. Tão linda a forma do Senhor Jesus observar a gente, não é? Não é isso cuidado, atenção? Sim, porque Ele se importa conosco. Mas a forma dele cuidar é uma forma racional, para fazermos pensar. Porque arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes trazido pão. Era o que Jesus perguntou para os discípulos. Ou seja, por acaso, os discípulos viram o Senhor Jesus perguntar por algo bobo? Fermento? Jesus falava das coisas lá de cima. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Olha só o que acontece com a gente. Deixamos de pensar nas coisas lá do alto, e aí, quando ouvimos alguma orientação divina de Deus, não compreendemos. E por quê? Porque a nossa cabeça, os nossos pensamentos, se envolvem com as coisas daqui deste mundo e não com as coisas de Deus. E isso é tão simples em acontecer.
O diabo sempre quer trazer alguma distração para que a gente ocupe nossos pensamentos. Porque sendo assim, vamos estar na carne. E estando na carne, estamos suscetíveis a pecar. Se Jesus chamou a atenção dos discípulos deles não compreenderem ainda, é porque daria para eles compreenderem se estivesse pensando no que aconteceu com os fariseus. Eles tinham acabado de sair daquele ambiente onde estavam os fariseus, que estavam encrencando porque os discípulos não tinham lavado as mãos. Vocês lembram disso? Pois é. E agora os discípulos já estavam pensando em outra coisa, como se aquilo não ficassem eles desfrutando da aprendizagem que Jesus estava dando aos fariseus. Você lembra? Os fariseus ficaram escandalizados com a verdade que Jesus disse a eles. Se apenas você, ouvinte, estiver pensando no que Jesus disse, você vai estar mais cauteloso, vigiando e também dando mais importância a cada ensinamento que o Senhor Jesus orientou. Por isso, ouvinte, esteja sempre em alerta, observe o seu dia a dia, corrige no momento em que você está distraído. Isso é algo que todos nós temos que fazer o tempo todo, porque é muito fácil a gente se distrair. Vamos vigiar todo instante em nossas vidas, porque somos muito falhos e inclinados a viver de acordo com aquilo que vemos e não com aquilo que é espiritual. Jesus disse: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Jesus apela aos discípulos a pensarem, a entenderem aquilo que ele fez diante dos olhos deles. Ou seja, esquecemos facilmente das maravilhas que Deus faz e atentamos mais para as coisas que são visíveis nesse mundo. Ouça, ouvinte, e entenda as falhas que você comete diante de Deus, das vezes que você se preocupa, das coisas que você ocupa a sua mente. Essas questões nos dizem o quanto precisamos do Senhor Jesus para nos guiar. Por isso, ouvinte, você não pode ir na casa de Deus sem se perceber. Observe como você tem orado, como você tem ido. Porque se você não vigiar, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, vai fazer morada na sua vida. Aí Jesus continua falando: nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Ou seja, vocês esqueceram do que eu fiz? Jesus tenha misericórdia de todos nós. Você precisamos ler a Bíblia, não para saber a teoria, mas para entender os detalhes que acabamos desapercebendo. Agora imagina você lendo a Bíblia, meditando, indo à igreja e tudo isso acontecendo e você aprendendo com Deus. Como você tiraria proveito da sua vida com Deus? É ou não é? É assim que acontece quando estamos com a nossa mente ligada a Deus.